Nós vamos entrevistar hoje no site SRZD um dos parlamentares mais atuantes da Assembleia Legislativa dos últimos 4 anos. Provavelmente, quando você conhecer o nosso entrevistado aqui, que já vou apresentá-lo, você vai dizer, com certeza, Paulo Pinheiro, o nosso convidado, deputado estadual, ele, na área de saúde, foi uma referência nesse trabalho da Assembleia Legislativa. Obteve 35 mil votos na última eleição para deputado federal. 35 mil votos, Paulo, não suficientes para levá-lo ao Congresso Nacional. Mas gente com menos vai representar o povo lá. Como explicar isso? Isso faz parte da legislação eleitoral, né? Muitas pessoas não entendem por que, por exemplo, a candidata do PRONA, a senhorita Sueli, com 23 mil votos foi eleita e outros deputados com mais votos, com 40, 50, 60 mil votos, não foram eleitos. É exatamente a proporcionalidade das eleições, né? O que acontece com isso? O quociente eleitoral, o número de votos necessários para um partido eleger um deputado federal, foi de 172 mil votos. Então, a cada 172 mil votos, entrava um parlamentar. Infelizmente, mesmo na minha coligação com Gabeira, que foi o candidato que puxou bastante votos, mas algumas coisas aconteceram nesta eleição, principalmente para nós, que sempre disputamos o voto de opinião. O nosso voto de opinião, basicamente, está sumindo em todos os estados brasileiros. Nomes importantes, nomes de mandato bem trabalhado nos legislativos nacionais e estaduais, não obtiveram sucesso nessa eleição. Em São Paulo, por exemplo, Luiz Eduardo Greenhalgh não se elegeu. Aqui no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Biscaia. Em Minas Gerais, Sérgio Miranda, Paulo Delgado. Então, nomes que sempre trabalharam com voto de opinião. Alguns não se elegeram e outros, como o deputado federal José Eduardo Cardoso, em São Paulo, teve 220 mil votos na última eleição, que foi para 60 mil votos na capital paulista, mostrando claramente o voto tem tido uma outra conotação. As pessoas têm muito mais votado em algo que está mais próximo da sua mão, mais próximo dos seus olhos. Na campanha eleitoral eu ouvia muito dizer, mas você vai me dar o quê? Por que eu vou votar em você? É um pouco triste isso. Eu tive uma grande decepção na campanha exatamente nisso. Na fuga cada vez maior do voto de opinião. A gente vê pessoas que tiveram um mandato questionado pela opinião pública, desde o fato da não presença física, por exemplo, as legislativas. Aqui no Rio de Janeiro, um terço de deputados eleitos para a Assembleia Legislativa estão envolvidos com a polícia por enriquecimento ilícito, etc. E foram eleitos com muita tranquilidade, com uma grande votação. E outros... Dá para citar alguns nomes? Nós temos aqui na lista desses deputados, todos que nós vimos aqui, deputado Domingos Brazão, o próprio deputado Pisciani, e outros deputados que estão na lista do Ministério Público fazendo uma avaliação, deputados que estão na capa dos jornais de grande circulação, que estão ainda sendo questionados sua candidatura, tiveram uma votação muito grande. Um deputado, inclusive, uma vez, eu ouvi um comentário na passagem da Assembleia, dizendo o seguinte: não, o que a imprensa diz, o meu eleitor nem lê. Então, na verdade, nós tivemos uma eleição que mostra isso. Na nossa área, eu tenho muito voto, sempre tive um voto muito grande na capital, a minha votação sempre foi maior na capital, eu tive dos 35 mil votos, 30 mil votos na capital do estado. Mas aqui houve o fenômeno Gabeira, né? O fenômeno Gabeira tirou votos de todas as áreas. Eu tenho analisado a minha votação em todas as sessões eleitorais, onde eu tenho 700, 600 votos, Gabeira tem 7 mil votos, 5 mil votos. Então, ele levou o voto da classe média e levou um voto em grande quantidade. Por isso, foi eleito sozinho, com uma grande votação, um deputado que teve um mandato importante, interessante, e outros deputados aqui do Rio de Janeiro, de opinião. Chico Alencar teve menos 60 mil votos, Miro Teixeira, menos 80 mil votos, o Bittar, menos 60 mil votos. Então, houve uma queda geral em todos os candidatos de opinião. E, infelizmente, eu estou na primeira suplência, espero em algum momento que eu possa ter a oportunidade de entrar, e mais do que isso, estou estudando e avaliando o que acontece nas eleições, como é que nós podemos fazer um mandato bom, como é que nós podemos ser coerentes, como é que nós podemos ter enriquecimento ilícito, e isso tudo que seja bem visto pela população e que me dê, ou dê para outros deputados também o voto necessário. Bom, uma análise clara. Vamos tentar entender. Há pouco eu dizia da sua atuação, e foi mesmo um parlamentar que foi dedicado e trabalhou intensamente, praticamente todos os dias tínhamos alguma informação para dar. De alguma forma, deputado Paulo Pinheiro, pode-se dizer, então, que o seu nome está na mídia publicada, mas não está sendo acolhido pela opinião pública, como dizia aquele deputado, não, o meu eleitor não lê?
Não, acho que o eleitor lê, né? Na verdade, o que acontece? Alguns fatores aconteceram nesta eleição. Por exemplo, eu fui candidato a deputado federal por uma imposição do meu partido. Eu queria ser até candidato a deputado. Isso é uma outra história. Então explica isso aí. Dentro do partido havia o desejo de que eu fosse candidato a deputado federal. O próprio presidente do partido, o deputado Roberto Freire, veio ao Rio e me pedia que nós acabamos não vencendo a cláusula de barreira, o PPS, e que eu poderia ser um nome para dar um número de votos. Acontece que deputado federal, eu sempre fui deputado estadual. Eu precisava, e me foi prometido, que o partido me daria tempo maior à televisão, que me daria recursos para poder mostrar que eu era candidato. Infelizmente, meus recursos foram poucos. O partido não deu isso? Não. Inclusive, eu mesmo paguei o programa de televisão. Eu mesmo fui responsável pelo pagamento do meu horário de televisão. E o que eu tenho visto agora, quando a gente avalia os gastos em campanha, nós estamos vendo alguns deputados federais que a legislação eleitoral já mostrou o resultado, gastando para eleger esse deputado federal 1 milhão, 1,5 milhão. Eu tive um gasto de campanha, apresentei minhas contas, de R$94 mil. Foi tudo dado por pessoas amigas minhas. Eu não tive nenhum doador de empresa, todos são pessoas físicas, amigos, colegas, parentes que me ajudaram na campanha. Realmente eu estou vendo que eu precisava de dinheiro. Muitos amigos até na véspera da eleição me ligaram e disseram: não estou vendo a sua campanha na rua, você botou um anúncio no jornal pequenininho. Eu falei: mas aquele anúncio no jornal pequenininho custou R$550. Se você puder me ajudar, me dá um pouquinho mais que eu boto um anúncio maior. E realmente faltou condição financeira para dizer que eu era candidato a deputado federal. Eu fiz uma propaganda muito pequena, exatamente porque os recursos financeiros não me permitiam mais. Agora, é verdade que o candidato a deputado estadual foi eleito, né? André Correia teria dito o seguinte: olha, para estadual sou eu, se você quiser para federal, se também não quiser, sai do partido. Não, ele não chegou a me dizer nada disso, não me disse nada disso, mas dentro do partido havia dificuldade, ou seja, haviam candidatos a deputado estadual em número suficiente, e me foi sugerido que eu teria que, dentro do próprio partido, dentro da convenção do partido, dentro do diretório do partido, eu não teria maioria para conquistar o meu espaço, para poder, então, finalmente impor o meu nome como candidato a estadual, e que eu deveria realmente me dirigir a deputado federal. São lutas partidárias que, infelizmente, tem ali no voto, né? E eu nunca fui, mesmo tempo do PT, eu nunca fui dentro dos partidos de ter grupo, eu não pertencia a nenhum grupo, eu basicamente trabalhava com o meu mandato nos partidos em que eu me filiei até hoje. E acho que isso aí também foi um outro problema. Eu precisava ter maioria no partido para impor um pouco mais as minhas ideias. Essa coisa partidária que deixa a gente um pouco decepcionado, e esses momentos todos, esse conjunto de fatos, evidentemente nos deixam tristes, mas não desaparece. Não me arrependo em momento algum do que fiz pelo meu mandato. Gostaria de estar aqui dizendo que ter mandato, que ter pouco dinheiro, que trabalhar corretamente, que isso tudo me deu os votos suficientes. Mas infelizmente não me deram os votos suficientes, esses fatos todos. Eu espero que eu possa, num outro momento, tentar novamente o espaço legislativo, mas não vou mudar de jeito nenhum a minha conduta. Ou eu vou ser eleito dessa maneira, ou infelizmente eu não vou ser eleito. Para fechar então esse nosso primeiro bloco, valeu a pena ter deixado o PT? Olha, a minha posição não era eleitoral. A minha posição no PT, eu deixei grandes amigos, tenho grandes amigos no PT, mas eu não concordei com o que aconteceu naquele momento, não concordei com muitas coisas dessa política partidária, desses grupos dentro do PT. Essa questão, por exemplo, eu fui absolutamente contrário a Benedita assumir o governo quando assumiu. Eu já era deputado estadual, nós deputados mostramos ao partido a inviabilidade que o Garotinho tinha preparado, deixando o governo inviável para os 8 meses da Benedita. Tanto e que é interessante a gente avaliar, esses hoje mesmos deputados estaduais aí do PMDB, que após o governo da Benedita tentaram não aprovar as suas contas, dividir aquele ano em 8 meses da Benedita, reprovar as contas da Benedita de 8 meses e aprovar as contas de 4 meses do Garotinho. Esses mesmos hoje estão de beijos no rosto e de braço dado com a Benedita na imprensa, o que eu acho realmente lastimável. Bem, estamos conversando com o deputado Paulo Pinheiro até o final deste ano. O ano que vem, uma nova legislatura, não estará na Assembleia, concorreu à Câmara Federal pelo PPS. Vamos conversar sobre o governo do Estado do Rio de Janeiro já já. Site SRZD.